Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Itapeva. Eu sou a PCNP Jaqueline e eu vou ler a pauta para vocês saberem um pouquinho do que nós vamos apresentar hoje. A abertura será um vídeo em homenagem aos professores, depois nós teremos um diálogo formativo com o perfil do aluno da terceira série, estratégias para garantir sucesso nas avaliações externas e vamos falar também um pouco sobre o Enem de 2021 e traremos orientações sobre a Prova Brasil. E para finalizar, nós teremos o nosso convidado, o Marcelo, que vai falar sobre o cronograma integrado. E para começar, em homenagem aos nossos professores, nós não tivemos a oportunidade de estar com vocês a semana passada, nós vamos passar um vídeo. Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor. Bom, pessoal, esse foi um vídeo do Núcleo Pedagógico homenageando a todos os professores e agora a gente vai dar continuidade à nossa TPC e eu passo a palavra para a PCNP Letícia. Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC, que seja um dia abençoado e muito produtivo a todos. Hoje falaremos um pouquinho sobre as avaliações externas e o cronograma integrado. Antes de iniciarmos a parte formativa, queremos parabenizar novamente os professores que todos os dias fazem a diferença na vida dos nossos alunos. Farei a leitura do poema Exaltação de Aninha, de Cora Coralina, uma homenagem a todos os profissionais, pois quando se ensina com amor também se aprende e com amor se compartilha. Exaltação de Aninha, o professor. Professor, sois o sal da terra e a luz do mundo. Sem vós, tudo seria baço e a terra escura. Professor, faze de tua cadeira a cátedra de um mestre. Se souberes elevar teu magistério, ele te levará à magnificência. Tu és um jovem, sê com o tempo e competência um excelente mestre. Meu jovem professor, quem mais ensina e quem mais aprende? O professor ou o aluno? De quem maior responsabilidade na classe? Do professor ou do aluno? Professor, sê um mestre. Há uma diferença sutil entre este e aquele.
Este leciona e vai prestes a outros afazeres. Aqui ele mestreia e ajuda seus discípulos. O professor tem uma tabela a que se apega. O mestre excede a qualquer tabela e é sempre o mestre. Feliz é o professor que aprende ensinando. A criatura humana pode ter qualidades e faculdades. Podemos aperfeiçoar as duas. A mais importante faculdade de quem ensina é a sua ascendência sobre a classe. Ascendência é uma irradiação magnética, dominadora, que se impõe sem palavras ou gestos, sem criar atritos, ordem e aproveitamento. É uma força sensível que emana da personalidade e a faz querida e respeitada, aceita. Pode ser consciente, pode ser desenvolvida na escola, no lar, no trabalho e na sociedade. Um poder condutor sobre o auditório, filhos, dependentes, alunos. É tranquila e atuante. É um alto comando obscuro e sempre presente. É a marca dos líderes. A estrada da vida é uma reta marcada de encruzilhadas, caminhos certos e errados, encontros e desencontros, do começo ao fim. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Agora vamos refletir um pouquinho sobre as avaliações externas e a trajetória dos estudantes da terceira série. Então, primeiro ali, como podemos melhorar a frequência dos nossos estudantes? Então, através da busca ativa, o engajamento da equipe, a tutoria. Item 2. Quais habilidades foram desenvolvidas ao longo da sua vida acadêmica? Então, o que o aluno da terceira série precisa saber no final do ensino médio? 3. Qual o nível de proficiência de nossos estudantes? Então, precisamos que os nossos alunos finalizem a terceira série com o nível de proficiência do ensino médio e não com o nível do ensino fundamental. Como podemos melhorar os índices de nossas escolas garantindo uma real aprendizagem? Então, o aluno precisa estar confiante em si mesmo. Então, o socioemocional deve ser enfatizado, assim como as aulas de nivelamento, as devolutivas das avaliações externas, o uso dos materiais Aprender Sempre, o acompanhamento do cronograma integrado e também as observações ali dos resultados dos simulados, de todas as avaliações e da aula do dia a dia. Nossos estudantes estão preparados para a continuidade dos estudos ou para o mercado de trabalho? Então, aí voltamos novamente a ressaltar a extrema importância dos níveis de proficiência e das competências socioemocionais, tanto para o mercado de trabalho como para a continuidade dos estudos dos alunos. E apesar do curto prazo restante, o que podemos fazer para auxiliar nossos estudantes na realização das avaliações externas, Enem e vestibulares? Então, ali o engajamento da equipe, a gestão do tempo de acordo com as avaliações, a importância das avaliações, até mais importante do que a própria avaliação, o resultado dessas avaliações, o engajamento da equipe, o engajamento ali da família, né? E que os alunos saibam a importância da avaliação e da sua aprendizagem. Então, ali para finalizar essa reflexão, 3 pontinhos ali para levarmos em conta. Como o aluno aprendeu? O que ele não aprendeu? E por que ele não aprendeu? Então, a partir disso, nós podemos fazer um plano aí, pensando como ele aprendeu, o que está faltando ele aprender e o que houve nesse caminho aí que não aconteceu a aprendizagem. Agora eu passo a palavra para a Eline
Obrigada. Obrigada, Letícia. Então, agora eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o Enem, né? O Enem, então, é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele é uma avaliação muito importante para os alunos nossos, né? Então, com o Enem, eles conseguem abrir a porta para muitas faculdades que eles podem ingressar sem prestar vestibular. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês quais são as principais dificuldades que tem no Enem, quais que são os prazos desse ano, para vocês também estarem conhecendo e passando para os alunos também. Então, nas últimas avaliações, é importante a gente conhecer, né, aquilo que eles tiveram mais dificuldade, né? Então, nos últimos resultados das avaliações do Enem, o que eles mais erraram? Foi na ausência do domínio da leitura compreensiva e é a principal causa do baixo desempenho dos alunos. Ou seja, os alunos, eles leem os textos, eles leem as questões, mas eles não conseguem compreender, não conseguem entender. Então, a interpretação de texto tem sido uma das maiores dificuldades que os nossos alunos têm encontrado aí no Enem. Então, é muito importante que a gente enfatize essa habilidade neles, grifar, né, na questão as palavras principais, fazer um resuminho do lado, fazer um esqueminha, né, do que ele acha mais importante no texto. Então, essa leitura dinâmica, né, que são técnicas de leitura, é muito importante a gente trabalhar com eles aí na sala de aula. Outra coisa importante que foi apresentado nas últimas avaliações é que os alunos, os homens, têm mais facilidade na parte objetiva da prova e as mulheres, elas têm mais facilidade na redação e o homem tem mais dificuldade na redação. Só que as duas partes da avaliação do Enem são importantes. O aluno não pode zerar na redação, né? Como ele também não pode ir mal na objetiva. Então, tentar ajudar os alunos, né, os meninos, a lerem mais, incentivar mais esse hábito da leitura das questões, prestar mais atenção, né? E nas meninas aí essa parte mais objetiva, das questões objetivas, dá um apoio nelas aí, tá? Geralmente o resultado das avaliações do Enem, ele apresenta uma faixa de regular a bom dos resultados e os jovens que acabaram de sair do ensino médio, ou seja, os jovens, né, os mais novos, né, são aqueles que apresentam maior desempenho, tá? E quem pode participar do Enem? Será que é só, né, os alunos que estão saindo agora do ensino médio? Não. Qualquer aluno que concluiu o ensino médio pode fazer o Enem, né? Inclusive a gente pode estar prestando o Enem ainda, porque o Enem eu vou mostrar para vocês que ele também pode promover bolsas até para professores. Tem bolsas especiais para professores no Enem, né? Então vou mostrar mais para frente para vocês. É possível obter diploma de ensino médio no Enem? Até 2017, né, eles tinham uma certificação que o aluno que fizesse o Enem atingisse uma certa nota, ele tinha o certificado do ensino médio. A partir de 2017 foi cortado isso e agora só vale aquela prova do Enseja. Aí o aluno tem que fazer o Enseja, daí ele consegue essa certificação do ensino médio, não é mais pelo Enem. Né? Às vezes os alunos perguntam pra gente isso, eu vou fazer o Enem, né, para pegar a certificação. Não tem mais isso, né? Então, lembro só umas dicas aí. Como que é a prova impressa do Enem? Então, o Enem, são 5 tipos de caderno, todos os cadernos têm as mesmas questões, só que em ordens invertidas, tá? Então, tem o caderno amarelo, caderno azul, cinza, branco e rosa, né? O candidato, cada um recebe já a prova com o seu nome impresso, então não pode trocar de caderno, né? A prova, desde o Enem de 2017, ela é feita em 2 domingos consecutivos, né? Então, no primeiro domingo da semana, ele faz a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e a redação, isso no primeiro dia. No segundo domingo, né, que é a próxima semana, na próxima semana ele vai realizar a prova de matemática, códigos e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Cada disciplina possui 45 questões, tá bom?
E como que é a prova digital? Então, a prova digital, né? Alguns alunos falam, eu queria fazer a prova digital porque eu vou fazer a prova em casa. Não. Prova digital é quase a mesma coisa que fazer a prova presencial, porque o aluno vai ter que ir numa escola, vai ter que entrar lá no horário certo. A única diferença é que, em vez de ele responder no papel, ele vai responder no computador, né? Então, o aluno ele vai ter o lugar estabelecido, ele vai ter o mesmo tempo que os alunos que vão fazer impresso, só que em vez de fazer no impresso, vai ser no computador. A tendência é que até 2016 todo o ensino médio passe a ser digital. Então, a partir de 2026. 16 não, 26. Obrigada. Tá? E quanto tempo dura a prova? Então, o primeiro dia, que tem a redação, que é um pouquinho mais longo, tem 5 horas e meia. E no segundo domingo, a duração é de 5 horas. Lembrem os alunos, é sempre bom lembrar o aluno, porque senão ele chega lá no dia da prova e esquece, né? Que tem que ser caneta preta e de preferência aquela de material transparente, porque daí não pode ocorrer o risco de algum aluno achar que está colando, né? Está marcando alguma coisa na caneta. Então tem que ser caneta de material transparente e preta, não pode levar mais nada, lápis, borracha, essas coisas, o aluno sempre pergunta, né? Então é só caneta preta. E de preferência é bom levar uma reserva, porque se uma falhar, né, então já tem uma reserva. O cartão de confirmação de inscrição também tem que levar. E a declaração de comparecimento do Enem impressa para assinatura do coordenador local, caso precise do documento. Então, em alguns casos é pedido também esse documento. E o documento de identidade com foto também, ele tem que levar também no dia. Tá? Então, sem o documento, pode ser um RG, carteira de motorista, passaporte, algum documento com foto que comprove que é ele aí para realizar a prova. Outra coisa importante é o horário, né? A gente vê sempre no jornal, né? Não vire meme, né? Não chegue atrasado, e não, né? O pessoal sempre faz muitas figurinhas engraçadas aí com o pessoal que chega atrasado e fica desesperado, chorando no portão. Não tem o que fazer. Então, avise os alunos, aquele aluninho que você sabe que tem mania de chegar atrasado, que é enrolado, avise ele aí que 12 horas, né? Abre os portões e 13 horas em ponto fecha o portão. Então, se ele não chegou até as 1 hora da tarde, fecha o portão, tá? Aí da 1 até 1h30 é o procedimento de segurança na sala de prova e 1h30, né? 13h30 é o início das provas, tá? Então, no primeiro dia vai terminar às 7 da noite e no segundo dia vai terminar às 18h30. Então, é sempre bom levar água, né? Sempre levar alguma coisinha, porque é uma provinha um pouco demorada, né? Então, é cansativo, então é sempre bom levar alguma coisinha, se preparar aí para o dia da prova. Outra coisa importante aí que é bom a gente estar lembrando nossos alunos. Na redação, não pode zerar. E para não zerar na redação, quais são os critérios aí para não zerar? Não pode fugir do tema proposto. Então, se a redação tem um tema, você não vai falar de outra coisa. Então, fugir do tema proposto, zerou. Entregar sem nada escrito, né? Isso aí nem precisa explicar, né? Usar a parte do texto desconectada do tema proposto. Então, você pega uma parte do texto, né? Que está lá na prova e usa aí na sua. Então, tem que tomar cuidado. Escrever só 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, também já zerou a prova. Usar impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação. Então, tem que tomar cuidado aí na escrita. E fazer uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativo argumentativo. Então, professores de língua portuguesa, né, prestar atenção aí para estar lembrando do modelo que é o texto dissertativo argumentativo. Né? Então, para eles não fugirem aí desse modelo. E como que é calculada a nota do Enem? Né? Muitos alunos saem da prova falando, eu acertei 20, eu acertei 30, eu fui melhor que você, né? A nota do Enem, ela não é calculada pelo número de acertos, assim, direto. Então, eles fazem primeiro uma média geral de quantos acertos teve em cada questão, né? Que é a teoria de resposta ao item, e as questões que eles mais acertaram é a que menos vale. Né? E as questões que eles menos acertaram são as mais difíceis e aquelas que valem mais ponto, tá? Então, eles têm que terminar toda a avaliação, ver quanto que foi acertado de cada questão primeiro,
para depois poder fazer o cálculo aí de qual que é a pontuação do aluno, tá? Então não é tão simples assim, tá bom? Então as questões mais acertadas valerão menos pontos e as questões menos acertadas valem mais pontos, tá? E a redação, como que ela é corrigida? A redação é corrigida aí por 2 avaliadores, né? E um não sabe a nota do outro, tá? Então, aí depois eles fazem a média, né? E daí vê a nota aí, qual vai ser a nota da redação, tá? E a data da prova tá chegando, né? Bem dizer, falta quase um mês aí né? Um mês corrido aí para as provas ocorrerem. Então, as provas vão ser 2 finais de semana, dia 21 e 28 de novembro. Então, é muito importante aí lembrar os alunos aí dessa data, para eles se prepararem. É legal que vocês peçam para eles fazerem simulados na internet, simulado no celular. Tem vários aplicativos, tem vários sites que tem simulado do Enem, para que o aluno já se acostume com o modelo da prova, porque as questões do Enem, elas são mais extensas, né? Elas são questões mais elaboradas. Então, se o aluno não tem esse costume aí de realizar, ele vai se atrapalhar um pouco no tempo, né? Ele não vai saber, ele vai ficar muito tempo numa questão só e daí não vai conseguir fazer a prova inteira. Então, é importante que ele faça esse treino aí para ele poder se acostumar com o tempo da prova também, tá bom? Então, é bom treinar, é sempre muito importante, tá? E por que o Enem é importante, né? O Enem, ele abre as portas para muitas faculdades públicas, muitas, né? Tanto que a Unesp, por exemplo, aqui de Itapeva, o ano passado, no curso de Engenharia Industrial Madeireira, ele não completou o número de vagas e vários cursos abriu vaga pela nota do Enem. Então, vários alunos das nossas escolas aqui de Itapeva, eles ingressaram pela nota do Enem, né? E quais são as faculdades, as faculdades aí que entram pela nota do Enem? São as faculdades federais, algumas estaduais, né? E algumas nacionais aí também, tá bom? Então, são várias faculdades aí que abrem. O que é o SISU? Sistema de Seleção Unificado, tá bom? Ele é um processo, então o aluno primeiro faz a prova do Enem, espera o resultado e daí lá em janeiro vai abrir para ele se cadastrar no site do SISU. Ele entra lá, cadastra a nota da prova, cadastra o nome e ele vai escolher 2 cursos que interessam para ele. E dependendo da nota do Enem dele, ele vai ser classificado ou não, né? O interessante é que durante, né, esse tempo aí que o aluno escolhe, ele consegue ver quem está se inscrevendo também. Por exemplo, ele escreveu num curso lá e de repente ele viu que era muito concorrido e a nota dele já não consegue passar. Aí o que ele pode fazer? Durante o tempo de inscrição ele pode trocar para outra opção. Então enquanto não fecha ele vai trocando, até ele ver que ele tem mais chance de entrar. Então é isso que é legal. Então ele ficar atento assim, se a nota dele já não foi cortada, antes de fechar o prazo de seleção do SISU, né? O SISU também é interessante porque ele tem as cotas, tanto para racial, né, para cota racial, como também ele tem cota para, como se fala, classificação socioeconômica. Então, aqueles alunos que têm mais dificuldade socioeconômica, eles também têm aí um pontinho a mais e aí eles conseguem se classificar melhor aí. Então, aí tem essas leis de cotas aí que vocês podem estar consultando aí e passando para eles aí, tá bom? Então, é bem interessante. Outra porta aí que o Enem abre aí. Tem várias faculdades que elas também se inscrevem pelo ProUni e também alguns vestibulares de faculdades públicas também trocam o vestibular normal pela nota do Enem, né? Então, vários vestibulares hoje em dia, eles estão usando só a nota do Enem aí para entrar, tá? Então, tem várias faculdades aí que já fazem isso, tá? E a outra opção é pelo ProUni. O ProUni é muito parecido com o SISU, só que daí o ProUni ele é para as faculdades particulares, não para as faculdades públicas. E eles têm alguns critérios aí para o aluno poder concorrer a essas vagas aí, né? Ele tem que ter, em média, 450 pontos no último Enem, ele tem que ter cursado ensino médio só em escola pública, ele tem que ter cursado o ensino médio
em escola privada, mas com bolsa. Então, se ele teve bolsa durante a escola privada, ele pode se inscrever pelo ProUni. Ele tem que ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição, ou ser portador de deficiência. E olha o que eu comentei com vocês no início. Se o professor for professor da rede pública de ensino básico em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, ele concorre a vagas em curso de licenciatura. Então, por exemplo, tem várias bolsas integrais, várias bolsas para o curso de licenciatura. Então, o professor ele já é professor da rede pública, ele faz o Enem, faz a prova do Enem e ele tem essa chance aí de concorrer a essas vagas aí nos cursos de licenciatura aí, ou curso superior de pedagogia. Então, olha que legal esse apoio aí que o ProUni aí, né, tá realizando para os professores, tá bom? Então, lembrando aí que para conseguir concorrer a essas bolsas que podem ser integral ou parcial, né? Bolsa integral, ele vai à faculdade, paga de graça, né? Você não paga nada, ou parcial, né? Você tem que ter feito a prova do Enem. Então, não é muito interessante, né? Não perder essa oportunidade aí de fazer a prova, tá? E eu coloquei aqui para vocês algumas datas aí dos principais vestibulares aí que vai acontecer agora no final do ano, tá? Então, nós temos agora em novembro, no início de novembro, no dia 2, a prova do vestibular do ITA. Dia 3 tem o período para seleção do Enem. Então, a Unicamp, esse ano, no dia 3 de novembro, ela vai abrir seleção de vagas para quem fez o Enem do ano passado. Então, com a nota do Enem do ano passado, você consegue se inscrever para a Unicamp do ano que vem. Então, olha que legal. Então, você se inscreve, né, para Seleção Enem Unicamp até o dia 3/11, tá bom? Então, olha que interessante. Aí, no dia 7/11, tem a primeira fase do vestibular da Unicamp, dia 10/11. Aí, eu coloquei aqui para a gente poder ter uma ordem cronológica aí. A gente vai fazer um simulado da diretoria de ensino da prova do SAEB. Então, dia 10/11, né, já tá chegando, tá pertinho, dia 10/11 vai ter o simulado do SAEB. Antes da realização da prova do SAEB, nossa, que está agendado dia 24 e 25 de novembro, tá? Então, antes da prova do SAEB, a gente vai realizar esse simulado e vai divulgar para vocês aí os resultados, né? Para ver aí como que tá os nossos alunos aí nas habilidades aí do SAEB, tá bom? Aí, dia 14, dia 14/11, já está perto também, é a primeira fase do vestibular da Unesp, tá? No dia 15 é o término das provas da primeira fase, tá? Dia 30 é o término das inscrições do Enem para a Unicamp. E dezembro, né, nós temos o SARESP. Então, dia 1º e 2 de dezembro, nós vamos ter aí na quarta e quinta-feira a prova do SARESP, uma semana depois da prova do SAEB, tá? Então, nossos alunos aí vão estar bem cheios de provas esse final do ano, né? Aí depois vai ter a prova da FUVEST, da Unicamp e depois a gente divulga para vocês essas próximas datas, tá bom? Mas é muito importante que vocês incentivem os alunos, lembrem os alunos aí dessas datas, fortaleçam na escola a importância do Enem, né? Mostrem para eles as faculdades que tem na nossa região, que tem essa possibilidade de cursar com bolsa, né, pela prova do Enem. Por exemplo, a FAIT, que é uma faculdade particular, ela tem várias bolsas pelo Enem. Então, eu conheço vários alunos que eu dei aula, né, que eles, pela nota do Enem, eles conseguiram bolsa integral na FAIT ou com um grande desconto na FAIT também. Aí tem também várias outras faculdades particulares aqui em Itapeva também, na região, né, Capão Bonito, né, então tentem divulgar para eles essas possibilidades, para eles que não, hoje em dia está muito fácil, né, você fazer um ensino superior aí, tá bom? Então, queria agradecer vocês aí pela presença e agora eu vou passar a palavra para Silvia, que ela vai falar um pouquinho de uma outra prova também que é realizada como que é mesmo? Pelo INEP. Isso, pelo INEP. Tanto o Enem aí, quanto essa prova aí também é realizada pelo INEP. Passo a palavra. Obrigada. Tchau, até mais. Olá.
O meu nome é Silvia, eu sou PCNP de Matemática e hoje eu vim conversar com vocês, professores, sobre um assunto que tem sido bastante discutido nas escolas, no lugar em que vocês convivem aí. Então, hoje, nós tentamos fazer um trabalho com o SAEB Prova Brasil de uma maneira mais pedagógica, onde haja mais esse cuidado com as informações pedagógicas. Então, nós vamos iniciar esse trabalho e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque não são slides repetitivos, são algo que nós trouxemos muito pensando no pedagógico, tá certo? Então, nós vamos passar o slide aí. Uma coisa que é prioridade, que nós temos que saber, que essas avaliações externas, elas estão articuladas entre si. Então, as habilidades essenciais com as matrizes de referência do SARESP, do SAEB, elas estão ligadas entre si. Então, não precisa essa preocupação de que, eu estou trabalhando uma habilidade do SARESP e eu deixei o SAEB. Não, há uma ligação entre elas e isso precisa ficar muito claro para nós, professores, tá certo? Que tudo aquilo que você trabalhou com seus alunos, certamente em alguma dessas avaliações externas será cobrado. Então, é necessário que vocês fiquem tranquilos com o trabalho que vocês fizerem em relação ao currículo, em relação ao aprender sempre. Tudo aquilo que foi ensinado, os alunos vai refletir nas avaliações externas. Tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. Aqui é muito interessante a gente entender na concepção da aprendizagem do aluno o que é o conhecimento. O aluno conhece um limão, ele sabe diferenciar um limão de uma laranja, ele consegue perceber isso é conhecimento. Porém, será que ele compreende as características de um limão, que é uma das frutas mais ricas em vitamina, que 100 gramas equivale a 85% da quantidade recomendada para o nosso organismo? Então, quando ele nos diz essas características do limão, é possível entender que ele compreende. Só que além da compreensão, muitos dos nossos alunos ainda estão no âmbito do conhecimento, conhecem o limão, porém não compreendem a funcionalidade dele e nem a sua aplicação. Não é? E aí nós podemos ver um exemplo do que o limão pode ser aplicado. Ele pode ser utilizado, né? Ele pode ser utilizado tanto num suco, tanto num chá, tanto numa salada, né? Várias receitas utilizam o limão. Então, a aprendizagem, ela acontece nesse nível. Alguns alunos têm só o conhecimento, alguns têm o conhecimento e a compreensão, mas poucos deles conseguem realmente aplicar da maneira que a gente espera. Tá certo? O que foi estudado? Esse material que nós estamos trabalhando com vocês foi tirado do INEP. O INEP é Instituto Nacional, né? Então ele preparou todo esse material da Prova Brasil. Então o que ele diz? Que a avaliação da educação básica mostra estabilidade do desempenho. O que a gente percebe? Que diferente do SARESP, o SAEB, o gráfico dele, ele está sempre subindo um pouquinho. Isso eles veem como algo importante, que é uma estabilidade. Outra coisa, que o que prejudica o rendimento escolar é o atraso escolar. Por isso que existe até uma frase, lugar de criança é na escola. Quando há esse atraso, isso certamente impacta diretamente no rendimento escolar. Ciclo ou seriado, o desempenho é o mesmo. Então, EJA, outros tipos de ensino, é o mesmo desempenho, tá certo? Agora, uma frase que nós precisamos ficar bem nítido à nossa mente é que o hábito de leitura e lição de casa é que fazem a diferença. Nós sabemos, eu estava também em sala de aula, o quanto é difícil a lição de casa, mas o aluno, se ele quiser, desejar aprofundar o conhecimento dele, ele tem que ter um hábito de leitura e também realizar as lições de casa e ir além. Né? É muito difícil a gente ver isso. Em alguns casos a gente vê sim, mas o aluno que vai além daquilo que foi trabalhado na própria sala de aula. Características das escolas explicam desempenho. Então, conforme for a característica da escola, também
garante o desempenho dos alunos. As escolas da capitais e particulares obtêm maiores médias. Isso não é novidade para nós, né? Principalmente as particulares. Por que então é importante participar do SAEB? Porque é ele que vai diagnosticar a necessidade dos nossos alunos. E aí, algo muito importante, principalmente no 9º ano, é a continuidade da sua trajetória. Então, mas essa terceira série que foi avaliada não é a mesma da que vem do ano que vem. Concordo com vocês, não é a mesma. Mas o perfil da escola, ela tem um perfil, uma trajetória que permanece. Então, é importante sim ter essas informações, tá certo? O que é o IDEB? O IDEB tem uma escala de 0 a questão da pontuação. Ele pode de 0 a 10 em matemática e de 0 a 8 em língua portuguesa. E ele é calculado através de uma taxa, né? De uma média entre a língua portuguesa e matemática. E são metas diferenciadas para cada escola. Bom, reflexo do nosso trabalho. Nós da diretoria, nós entendemos o esforço e o trabalho dos professores. Isso é inegável. Pode-se negar várias coisas, mas é inegável o esforço coletivo dos professores. Primeiro, para garantir a frequência do aluno. Depois, para garantir a aprendizagem, porque nós ficamos num trabalho doido para que o aluno pelo menos viesse à escola ou realizasse as atividades. Esse era o nosso primeiro desafio. Depois desse desafio, era que esse aluno realmente aprendesse, tá? Esse trabalho que estamos fazendo. Então, falando um pouco mais dos números em relação ao SAEB, a gente precisa entender que o que se espera, né? Que a diferença de aprendizagem nesses 2 últimos anos em relação à pandemia, percebeu-se que nos anos iniciais, a perda, vamos dizer assim, a diferença do 2019 até 2021, o estudante perdeu 29% no 5º ano, né? Porque é aquela fase que o aluno precisa bastante do professor, né? Então, você consegue atingir bem menos do que o esperado. Já no 9º ano, a proficiência ficou em menos 12, né? Muito parecida com a do ensino médio, que ficou aí em menos 11. Então, essa defasagem, ela foi impacto do quê? Da pandemia, né? Então, isso não é novidade para nós. E a gente percebe que quanto menores o nível da educação, os menores, menos aprendizagem. Pensa um aluno da alfabetização durante a pandemia. Sem a ajuda do professor, com certeza, ele teve um prejuízo maior, certo? Deixa eu só pegar o mouse aqui. Agora, nós vamos ver o resultado em matemática, né? A matemática aí deu 47% no 5º ano, no 9º ano 14%, e na terceira série do médio, 18%. Então, por quê? Devido à complexidade até dos conteúdos da terceira série, né? Nós sabemos, por exemplo, que a matemática tem as cônicas, tem alguns conteúdos que bem difíceis de serem aprendidos sem o auxílio do professor. É importante a gente enfatizar isso, porque na matemática, vou puxar agora a sardinha para o lado da matemática, com o auxílio do professor, ela já tem as suas características, ela já é dificultosa, né? Assim como as exatas. Agora, sem o auxílio do professor, então a gente já imagina que essa defasagem esteja aí em 18%, certo? Aí tem algumas ações que o governo oferece para a garantia da melhoria da aprendizagem. Entre elas estão aí o programa de recuperação e reforço, né? Entre eles o material Aprender Sempre, material que a gente acredita que veio para fazer uma diferença, né? É um material que a gente ansiava, porque nós sabemos das dificuldades dos estudantes. O projeto de reforço e recuperação, o projeto de recuperação intensiva, que é aquela SEI, a Semana de Estudo Intensivo, o Aprendendo com o SAEB, o Centro de Mídias, o Além da Escola, a Bolsa do Povo Estudantes e a expansão
do PEI, né? Eu acho que é da PEI, né? Que é o Programa de Ensino Integral. Então, essas são ações que o governo entra para tentar melhorar, tá certo? A aprendizagem dos estudantes. E agora, também, com o itinerário formativo, que entrará como mais um auxiliador aí no ensino médio, tá certo? Vamos lá. Bom, por que tudo isso? Então vamos dar uma estudada como que está a nossa diretoria de ensino. A nossa diretoria de ensino, a nossa meta no fundamental, isso é diretoria de ensino. Nós temos 4 escolas aqui da diretoria que estão em Ribeirão Grande, né, que são do ensino fundamental e a escola João Batista, que tem o fundamental. Então, nós podemos perceber que a meta da nossa diretoria em relação ao ensino fundamental é uma boa meta, 5,7. E a nossa meta, então, a nossa nota no fundamental é 5,7. E a nossa meta, 5,8, 1/10 aí de aumento, né? Agora, o médio, o que a gente percebe? Que nós temos algumas escolas que são onde existe um índice muito alto e algumas escolas com índice baixo, né? Então, a média do nosso IDEB, da diretoria, ficou em 4,6 em 2019. E a meta para 2021, 4,9. Eu não gosto muito de falar de bônus, não é algo que eu gosto de falar, mas nós sabemos que a meta para recebimento do bônus é 5, né? Então nós estamos muito próximo, eu tenho certeza que nós conseguiremos, certo? O esforço é muito difícil quando a meta é muito grande, a nossa meta é próxima do que é esperado, né? E eu acredito fielmente que nós iremos conseguir, tá? Porque o esforço foi muito grande da parte de todos, né? Então, a nossa parte foi feita, né? E se não conseguirmos, é porque não era para conseguir. Porém, eu acredito que nós conseguiremos, sim. A esperança é a última que morre, né? Então, vamos lutar aí e não desanimar para que isso aconteça. Tá certo? Bom, aí o IDEB é sempre calculado com média, né? Porém, em matemática, essa escola foi 306,34 e língua portuguesa 209,34. Só que nós fizemos a somatória aqui, deu 5,15 e aí deu 5,35. Então, eu não sei dizer, esse slide é um slide que nós recebemos, então por isso que eu aproveitei. Mas se você somar as duas notas aí e dividir, vai dar 515, não 535. Então, é uma média das duas. Eu continuei com esse slide para mostrar para vocês que é uma média aí das duas disciplinas, tá certo? E aí, no último ano, em 2019, foi feita uma mobilização para os alunos participarem, né? E aqui, antigamente, no SAEB, na Prova Brasil, apenas 40% dos alunos conseguiam fazer. Já em 2019, depois de um trabalho de mobilização para a participação do SAEB, já aumentou para 71%. Tá? Lembrando que muitas escolas nossas, aqui na diretoria de Itapeva, houve uma escola só que não atingiu 80%, mas a maioria das escolas atingiram 80%. E nós temos também uma escola que é a Intervales, né? Boa Vista Intervales, que não realiza o SAEB porque não chega a 10 alunos, tá certo? Então, esse ano a mobilização já começa para garantia desse 80% dos estudantes. Então, além de garantir a aprendizagem, a primeira luta que nós teremos é de garantir o 80% dos estudantes em sala de aula, tá certo? Isso também não é novidade para vocês. Aí, várias escolas já começaram esse trabalho de mobilização, né? Que ninguém pode faltar, né? Para que esses alunos, para que a escola seja realmente avaliada, né, e receba esse resultado. Então, já iniciou esse trabalho, né? Nossa diretoria já iniciou esse trabalho e vocês têm feito isso muito bem dentro das escolas de vocês, né? E como fortalecer a colaboração? Reconhecer os desafios locais, por exemplo, será que a mesma dificuldade do Turvo dos Almeidas é a mesma do Gerson? Elas têm características próprias, né? Elas são e parecidas, porque elas estão na zona rural.
Mas será que é a mesma dificuldade? Será que nós podemos comparar a Escola Gerson com a Escola João Batista? São escolas diferentes. Então, cada escola com seu desafio, né? De transporte, de alunos desmotivar. Então, há de se respeitar isso daí e reconhecer esses desafios para poder superá-los, né? Qual a forma de identificar formas de atuar sobre esses desafios coletivamente? Isso tem sido feito, né? Os gestores têm reunido suas equipes e tentado, nós visitamos os conselhos e tentado resolver esses problemas da melhor forma possível, né? Articular os agentes de mudanças, capazes de atuar sobre os desafios, e aí eu coloco a família. Né? A família também é um agente importante nesse processo, né? Que eles também podem nos auxiliar dentro desse fortalecimento da colaboração. Propor soluções, identificar oportunidades, estar disposto a aprender fazendo e colocar a mão na massa, né? Então, muitas vezes a gente fica na falação e na pouca ação. Então, é importante a gente agir realmente, né? Sair da teoria e ir realmente para a prática, coisa que vocês já têm feito, viu? Quero enfatizar isso, que sempre em conversas aqui na diretoria é muito reconhecido o trabalho das pessoas em relação à busca ativa e também a aprendizagem do aluno, tá certo? Bom, como que nós estamos em relação a São Paulo? São Paulo está no primeiro lugar nos anos iniciais, 6,7. Nos anos finais, ao 9º ano, fazendo a prova, 5,5. E no ensino médio, nós estávamos antes em 7º, pulamos para 4º lugar no IDEB, tá bom? Então, o IDEB agora é extremamente valorizado como uma avaliação necessária e importante para diagnosticar a aprendizagem dos alunos. Então, nós, da rede estadual, estamos em 4º lugar. Ainda estamos em 4º, né? Esperamos que haja, né? Opa, aqui, desculpa, gente. E aí a série histórica. Lembra que no comecinho da apresentação eu falei para vocês que o SAEB é diferente do SARESP. O SARESP, as escolas oscilam bastante o gráfico. Já no SAEB, vocês conseguem perceber que há uma constância, há um equilíbrio, né? Então, nós podemos perceber o azul aí, os anos iniciais, com 6,7, aí os anos finais do fundamental com 5,5 e o médio. E vocês perceberam também que houve um crescimento muito grande de 2017 a 2019, então houve um avanço de 4 décimos, por isso que a gente tem a esperança de conseguir sim os 5, tá bom? Então é esse a série histórica. Bom, e aí eu queria conversar um pouquinho, né, puxando aí para a nossa área da matemática, uma questão do SAEB, da Prova Brasil, né, que é a seguinte, que ela trata de porcentagem, vocês estão vendo aí os cadernos, né, distribuímos 120, ninguém vai fazer conta, deixa que a gente faz aqui a conta, tá? Distribuímos 120 cadernos entre 20 estudantes da primeira série da escola. Então aí a gente já sabe que cada aluno recebeu 6 cadernos, né? 6 cadernos. O número de cadernos que cada estudante recebeu corresponde a que porcentagem do total? Se fosse 12 cadernos, seria 10%. Como são 6 cadernos, é metade de 10%. Então, logo, a resposta correta seria 5%. É uma questão considerada de nível 3, né? E que o aluno tem que resolver, tá certo? Então, uma questão relativamente fácil, tá? Agora vamos lá. Essa é uma questão que eles aprendem lá no 7º ano do fundamental. Por isso que a gente fala da trajetória do estudante, né? Que tudo aquilo que ele acumulou. E essa questão, o que acontece? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, olha quantas coisas, eu trouxe essa questão para vocês entenderem quantas habilidades são necessárias para o aluno resolver uma questão. Então, não é apenas o que o professor da terceira série do médio fez, ou o que o professor do 9º ano fez, mas sim essa trajetória desse estudante, né? Porque nós sabemos que se ficar um conteúdo sem aprender, consequentemente, isso vai atingir principalmente os alunos dos estudantes do ensino médio,
tá certo? Então aí eu escrevi quantos descritores são necessários para resolver uma questão apenas de matemática, tá certo? Vamos para adiante. Essa questão aqui é função exponencial, mas é só observação, né? Então eles têm que entender que essa plantinha, ela começou com 1 centímetro, então o aluno tem que olhar no eixo da altura e ver onde tem 1 centímetro aí, que inicia no 1 centímetro. Essa questão é relativamente fácil. Por quê? Porque a única que começa no 1 é a letra C. E aí ele ia observando o quanto essa planta ia crescendo. É coisas relativamente simples, só que o aluno tem que saber isso. E ele vai saber como? Olhando e fazendo, né? Se o aluno não tiver essa experimentação, essa construção dentro da matemática, certamente é uma questão que ele perde e exige pouca informação, né? A maior dificuldade é fazer eles lerem, né, a questão para depois pensar um pouquinho, tá? Então, uma questão relativamente fácil, apesar da complexidade do conteúdo, tá? Então, ali o gabarito é letra C, né? 50% dos alunos acertaram, 50%. Isso é um bom número de acerto. Eu costumo falar, até a Carlinha está aqui do meu lado, costumo falar que a Prova Brasil, ela não é mais fácil que a prova do Saresp. A Prova do Brasil, ela é mais acessível, né? A Prova Brasil, ela vem com forte teor da geometria, do espaço e forma, né? Mas ela não é uma prova mais difícil, só que ela é mais cansativa, porque são blocos, são 4 blocos. Inclusive, é bom até lembrar que no dia 10/11 nós vamos fazer o simulado aqui pela diretoria e que será no mesmo formato que a Prova Brasil. Por quê? Intencionalmente, para que o aluno já esteja mais acostumado com a prova. Tá certo? Porque o ano retrasado eu estava na escola, no José Vasques, e a gente acompanhou, e o aluno, longe dos alunos, lógico, mas os alunos comentavam que até o primeiro bloco tranquilo, o segundo, porque todo 25 minutos, 10 minutos, 25 minutos, 10 minutos para preenchimento, no terceiro, quarto bloco, o que acontecia? O estudante já estava cansado, tá certo? Então, tem essa dificuldade na Prova Brasil, né? Então aqui está explicando, não vou fazer a leitura disso porque não é importante, mas aqui esse slide vai para o professor de matemática pode aí fazer um estudo sobre essa questão. Por que essa prova, essa questão aqui, eu falei nível fácil, mas é considerada nível médio, então estaria aí no nível 5. Por quê? Porque quando se trata de logaritmo e exponencial, o aluno tem mais dificuldade, tá certo? Continuando. Outra coisa, o professor de matemática e língua tem que saber que ele também terá que preencher o questionário, tá? Então, professor de matemática e língua portuguesa e também o estudante terão que preencher aí o questionário da Prova Brasil, tá? Muitos reclamam também, né? Os alunos reclamam de ter que preencher, mas não tem como. Tem que responder o questionário porque são informações importantes também, tá certo? E aí, já encerrando a minha parte, nós deixamos para vocês os links, né? Se vocês quiserem baixarem, né, a escala de proficiência da sua escola, então vocês conseguem aí entrar e aprofundar o conhecimento em relação à escola de vocês. E para finalizar essa parte do SAEB, eu quero agradecer a paciência, né, de um assunto ser tratado tantas vezes com vocês, mas nós viemos com um olhar pedagógico, tentando fazer isso da melhor forma possível. Eu espero ter contribuído um pouco nessa demanda, né, e trazendo para vocês um pouquinho mais da questão pedagógica, tá certo? Então, desejo muito sucesso a vocês e finalizando a minha parte, eu quero mesmo agradecer e passar a palavra para o PCAE Marcelo Santucci, que falará um pouquinho sobre o cronograma integrado com vocês. Então, um grande abraço, que Deus abençoe e nos guarde nessa jornada final do ano de 2021. Um grande beijo e até mais, gente. Olá, professores, tudo bem? Então, para todos, eu sou Marcelo Henrique Santucci, faço parte do APF, e a convite do Núcleo estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o cronograma integrado.
Estou na função de PCAE de 4 escolas, mas o cronograma integrado não é apenas dessas 4 ou de 8 escolas APF. O cronograma integrado é para todos nós. Mas antes de falar um pouquinho, quero mergulhar aqui no cronograma integrado. Você deve estar vendo aí na nossa telinha que ele é um grande projeto de recuperação e aprofundamento. E essa recuperação e aprofundamento, ele traz agora para o 4º bimestre, ele tem um foco especial do movimento que nós estamos todos engajados, todos nós, todas as nossas escolas, diretores, vice-diretores, os PCs, os PACs, PROATECs e nós, formadores, e você que é o nosso professor que está aí na linha, na frente de trabalho. Então, olha, vamos lá um pouquinho. O nosso cronograma integrado. Qual que é o objetivo dele? É apoiar você, é apoiar as nossas escolas, é apoiar o trabalho do professor com o aluno. É muito importante o cronograma integrado. Ele veio para ser um auxílio, uma ferramenta e nós não podemos desperdiçar. Esse apoio foi e vem sendo em função do currículo, porque nós ficamos com certo receio. Trabalho com o currículo ou trabalho com esse caderno? Trabalha com este caderno. Esse caderno ele traz as habilidades essenciais. E o essencial agora é mais do que nunca a parte mais importante. Porque o SAEB, que é o nosso engajamento, que é o que nós estamos trabalhando para bater as nossas metas de todas as nossas escolas, o currículo nesse momento ele tem uma habilidade estruturante. E é importante entender que o SAEB ele cobra habilidades essenciais. E como separar isso? Então, o cronograma integrado, a formação que o professor tem, o caderno Aprender Sempre desloca, foca, orienta o professor nessa jornada das habilidades essenciais. Então, ele também traz como semanalmente usar os materiais, como usar o caderno Aprender Sempre, porque existe uma primeira formação sua, né, professor? Você tem feito essa formação, né? Nós também passamos por essa formação. Todos nós passamos por essa formação do cronograma integrado, que é o material que é trabalhado na sala de aula. Nós temos sim a nossa parte nessa tarefa. Aí vem as formações nossas, aqui dos PCNPs, dos PACs, dos PCs, e depois vira a formação sua, professor, para que na sequência a formação com o aluno. Ele também tem um olhar especial para as aulas do Centro de Mídias, para não dar aquela confusão. Qual confusão? Eu estou numa página tal, estou numa situação de aprendizagem tal e o Centro de Mídia está em outra. Não. O cronograma integrado, ele vai te orientar. Agora, nesse momento, se não deu certo no 1º bimestre, se deu confusão no 2º, se o 3º ficou meio ali, eu acredito ou não, será? Então agora é hora de olhar. Você sabe, professor, todos nós temos um pouquinho de Aristóteles na nossa vida. E ainda eu quero falar das avaliações SDs e as APs. Mas eu toquei no assunto do Aristóteles. Mas por quê? Porque todos nós esperamos ver para crer. Então, 90% das pessoas na face da Terra tem uma linhagem antiga de Aristóteles, porque muitos ouviram os seus ensinamentos como filósofo. E nós temos essa versão até hoje, um pouquinho dentro de nós. Até desmistificar, até acreditar num cronograma integrado, talvez seja tarde. Mas agora eu venho te falar. Pode acreditar, pode confiar. As SDs têm uma orientação, as APs também vêm com um foco para o SAEB. Pode acreditar nesse cronograma integrado, realize a sua formação e transfira, converse, dialogue com os nossos alunos, com os alunos da nossa rede. Então, olha, cronograma integrado. Agora que você já não está mais nesse universo de Aristóteles, porque eu preciso ver
o que vai cair, saber o que vai cair naquele SAEB, nessa avaliação externa, e isso existia no caderno, então agora você pode ficar livre disso. Venha para a versão da ciência, a versão de Galileu Galilei, a versão de Isaac Newton, onde a ciência trabalha para a nossa vida. Então nós temos a plataforma, a nossa sede, onde você entra aí no seu centro de mídia, e esses pontos de formação, tanto para o aluno quanto para o professor, e aqui eu quero trazer as formações de recuperação e aprofundamento para as primeiras séries, segundas e terceira série. Então observamos aqui, por que recuperação? Porque ele vem retomar habilidades de suporte, fazendo uma alavanca para as habilidades essenciais. E isso, o grande foco é a terceira série do ensino médio. Mas a plataforma oferece uma recuperação e aprofundamento para a primeira, segunda e terceira série. Sabe, professor, o senhor que tem aulas de matemática e língua portuguesa, e às vezes você tem apenas um terceiro. Nesse momento, eu sei que muitas vezes, durante o ano, a sua formação foi na onde você tinha mais séries, mais salas, deixando então a terceira série sem aquela formação. Nesse momento eu te peço, vá para a formação da terceira série, nem que o senhor tenha apenas um terceiro, vá para essa formação, vá aprender, vá estudar, vá dialogar com o centro de mídias, com o seu canal de formação na terceira série, deixe um pouquinho a primeira e segunda série. Então, nós precisamos estabelecer um engajamento com os nossos alunos das terceira série, mas o primeiro engajamento é o nosso, com a formação. E aí eu vou lá para os professores de Física, Química e Biologia, que também tem um canal, e é claro que o canal de Ciências da Natureza. E por que não tem o canal de Ciências Humanas? É porque o SAEB 2021 vai fazer uma amostral, algumas escolas irão participar, além de português e matemática, todas participarão, algumas participarão por amostral Física, Química, Biologia e o 9º ano Ciência. Então, por isso que existe esta formação sua lá. Por isso que existe o cronograma integrado para você, professor de Física, de Química, de Biologia e até o nosso professor de Ciências aí do 9º ano. Por isso que existe essa formação lá. E, consequentemente, um caderno Aprender Sempre, que começou no volume 2, começou no 2º bimestre. Então, nós também, nosso universo de ciência será por amostral avaliado. Não sabemos ainda quais escolas vão receber esse caderno para respostas. Tudo bem? Então, nosso universo de formação de professores. Agora, quero mostrar um pouquinho rapidamente, apenas a imagem aí da plataforma CAED, que é onde essas avaliações ficam armazenadas. E é importante os professores sempre conectar, porque dentro da plataforma CAED nós temos alguns recursos, como as orientações pedagógicas, o currículo e habilidade, os guias de avaliações das sequências digitais, inclusive aí existe provas, avaliações antigas, os resultados, o monitoramento, que é importante sempre olhar o monitoramento. Se você tem dúvida, conversa com o seu PC, ele sabe articular bem, manusear bem esse monitoramento, a programação das avaliações e sequências digitais. E aqui eu queria fazer um chamamento, que é a avaliação são as APs. As SDs nós tomamos como avaliação, nós aplicamos na escola como avaliação, mas ela não é, ela é um fator de verificação. Mas continue falando para o seu aluno que é uma avaliação, porque é importante. Faz um estudo com o professor de uma sequência 2 ou 3 digital e já vai para uma verificação. Ou vamos trocar essa palavra para uma avaliação, para ver se está tudo ok. E continuando, olha, desenvolvimento profissional e consulta às avaliações e sequências. Então, também existe o acesso aos materiais de apoio,
E aqui é importante, 2021, ficamos de olho focados nas habilidades essenciais, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E o Aprender Sempre, esse caderno, ele foi essencial na nossa vida de 2021. Agora, quero no nosso cronograma integrado para o quarto bimestre, e aí eu quero pegar a data e peço que acompanhe. Então, essa data do dia 25 de outubro, aliás, 18 de outubro a 22 de outubro, nessa semana aconteceu a formação lá no seu centro de mídia sobre a sequência de atividade 1, que foi o volume 4. Agora, virando essa semana, nós temos então de 25 a 29 de outubro, e o que vai acontecer? Ali nós temos ainda um trabalho do currículo em ação referente ao terceiro bimestre, mas se você já estiver trabalhando com Aprender Sempre, melhor. Se ainda não começou, não deixa de começar no ponto certo, que é 1º de novembro. Por que quero fazer esse chamamento? Porque de 1º de novembro a 5 de novembro, a sua segunda formação do caderno Aprender Sempre. Olhe bem, acompanha comigo aí. Sequência de atividades número 2. E a aplicação dela, ela vem logo aí na sequência, no dia 15 de novembro. Só que até chegar a essa sequência de atividade, nós temos que então iniciar as atividades da sequência de atividades 1 do volume 4. Ao iniciar essa atividade, observe que eu vou startar de novo, startei de novo, que vai apontar no 1º de novembro, a plataforma CAED vai abrir aquela SD5. E dessa vez, observe que ela vai ficar 4 semanas. Por ficar 4 semanas, tem uma intencionalidade. Eu só vou segurar aí. E agora eu vou continuar 1º de novembro, virou a semana 8 de novembro e virou a semana 15 de novembro. Mas, na outra semana, de 22 a 26 de novembro, nós sabemos que o SAEB ele chega nas nossas escolas. Agora, professor de português e matemática, o professor de ciência, que é o professor também de física, química e biologia. Entre 22 e 26, SAEB chegando nas nossas escolas. Então, eu quero fazer a seguinte proposta de trabalho. A SD5, o que ela vai cobrar? A SD5, ela vai verificar a sequência de atividade. Leia aí comigo, olha. A1, 2, 3 do volume 3 de português e matemática. Isso significa que ela está pela primeira vez retomando todas as atividades realizadas nesse caderno 3. Todas. Então, essa SD5 ela é importante. Não deixe seu aluno fazer sozinho. Faça com ele. Leve ele, faça uma proposta para a sua escola, de fazer junto com os alunos, de fazer a leitura, de treinar, de pegar o exercício e fazer o comentário com a sua sala, com a sua turma, porque nessa SD5 vai ser retomado todas as habilidades do caderno 3, que é essencial, que é fundamental para o nosso SAEB, porque a SD5 está ali, bem antes da aplicação do SAEB. É aqui que está sendo estruturado, fazendo aquele aquecimento, fazendo aquela retomada, aquela revisão, aquele momento de retomarmos princípios das habilidades essenciais, esquentando o nosso aluno para a nossa avaliação SAEB. Mas, em paralelo a isso, a sequência de atividades do caderno 4 não pare, porque é importante até dar uma aceleradinha. Se observar comigo na sequência, olha, de 22 a 26 de novembro, nós temos, quando chegar o SAEB da nossa escola, nós estaremos na sequência da atividade 2. E agora eu venho fazer uma proposta, e eu sei que vai dar certo, e eu sei que você consegue, porque nós, professores, sempre conseguimos.
dá uma acelerada. Dá uma acelerada para chegar na sequência de atividade 3. Dá uma aceleradinha no seu aprender sempre, sem destruir essa aula, sem pular, para contemplar a maior quantia de habilidades essenciais estudadas no caderno 4. Paralelo a isso, a SD5 combine, faça um esquema, faça um calendário de aplicação, não deixe para aplicar muito no final com os alunos, aplica ali no intermediário entre a segunda e a terceira semana, porque serão semanas decisivas. Português e matemática, semanas decisivas. Compartilhe com os professores das outras disciplinas. Não tenha vergonha, peça ajuda. Os PCs já estão fazendo isso. Nós estamos agora num grande campeonato. E esse campeonato é colocar o time todo para o ataque. O goleiro também vem para o ataque. A defesa vem para o ataque. Porque nós não podemos só contar com você, professor de língua portuguesa. Não. Só com o professor de matemática também não. É hora de nós, você, professor de língua portuguesa, você, professor de matemática, convocar o time e vir junto. É sempre uma responsabilidade nossa, né, de português e de matemática. Mas agora chegou o momento de dividir. Divida as habilidades essenciais com os demais professores. Espalhe isso pelas ATPCs da unidade escolar. Vocês, nós que participamos das ATPCs com o nosso núcleo, das ATPCs de formação com centro de mídia, você está tranquilo. Você que ainda não se engajou nesse movimento, são os 20 dias finais, as últimas rodadas desse nosso campeonato e que nós vamos ser campeão, que nós vamos vencer. A minha escola, a sua escola vai bater a meta. Mas a primeira pessoa que tem que estar nesse engajamento, aliás, vou colocar duas, o professor e o aluno. Nós temos que engajar o aluno. Leve esse calendário para o aluno, mostre para ele as formações suas, as formações deles, as formações no centro de mídias que é do aluno, as aulas do centro de mídia e a ASD que está para chegar. E não esconda dele o calendário do SAEB. É muito importante que isso aconteça lá na escola. É o grande momento de nós retomarmos e mostrarmos que, unidos, juntos, nós vamos emplacar sim esse resultado. Agora, quero mostrar aqui, olha, naquele momento em que a sequência digital 2 está ali no volume 4, está batendo a nossa porta o SAEB. Então dá uma aceleradinha para que nesse momento pelo menos esteja atividade 3. Mesmo que o calendário está assim, é porque houve um atraso lá atrás, todos nós sabemos, em agosto, mas traga a 3 um pouquinho mais, dá uma aceleradinha. Professor, você consegue trazer o começo pelo menos, ou finalizar antes a sequência de atividade 2 do volume 4. Tudo bem? Faça uma leitura das habilidades essenciais que está antecipadamente e divida com todos os professores na escola. Faça esse teste. Não vamos ser Aristóteles nesse momento, vamos ser Galileu, vamos aplicar a ciência, vamos aplicar os fomentos de Isaac Newton, onde a ciência e o apoio de todos, onde a força move montanha. Tudo bem? Bom, e o outro departamento, qual é? Ciências da natureza, física, química e biologia para o ensino médio. Mesma coisa, se nós olharmos a sequência da atividade, 18 de outubro a 22, onde aconteceu a formação, e aí ele vem nesse 25 a 29 de outubro. Olha, a sequência da atividade dele começa ali, no 1º a 5 de novembro. Lembrando que nós não teremos AP programada, mas nós teremos a SD que vai valer ouro. Então, a Física, Química e Biologia também entra com essas atividades, estude com os alunos, porque se a sua escola for selecionada como amostral, e é por isso que existe essa formação de Física, Química e Biologia para a terceira série, por ser amostral. E
E ficaria feio, né? Mesmo sabendo que é só uma coleta de conhecimento dos alunos, mas nós queremos ter sempre a melhor resposta, ter sempre os melhores resultados. É nosso de ser humano. Então, estou convocando, estou engajando você para esse movimento. Então, se você tem primeira, segunda e terceira série e muitas vezes não deu atenção para essa formação, vai lá, faça essa formação. Se passou, pega no repositório que tem e traz essas habilidades essenciais para a sala de aula, tá bom? Professor de Física, Química e Biologia, nós contamos com o seu apoio e com o seu engajamento com os alunos. Nós temos que ajudar, apoiar os professores de português e matemática. E para fechar a minha fala, eu só retomei então aqui a tela final, novamente de português e matemática. Olha, esse material vai ser enviado pelo núcleo para todas as escolas e também está aqui para você dar um pause e observar que o SAEB está ali entre 22 e 26 de novembro. E olha as sequências como elas estão. E o que será contemplado na SD5 lá na plataforma CAED. Então fica aqui meu abraço para vocês, professores, desse nosso engajamento, dessa nossa luta, de todo esse nosso esforço aqui do núcleo em levar o conhecimento, em trabalhar as habilidades essenciais, também o centro de mídias e a sua formação e a formação do aluno. Então essas são as falas finais do PCAE Santurce para toda a nossa rede da Diretoria de Ensino de Itapeva. Um abraço para todos, bom trabalho.